E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje é vídeo de simulação. Pois é, eu resolvi fazer uma simulação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O que eu acho que vai acontecer nesse segundo turno e principalmente o destino do Corinthians. Aonde o Corinthians acaba nessa tabela, na minha opinião. Claro que eu vou errar a maioria dos palpites que eu vou dar aqui, até porque o Campeonato Brasileiro só vai acabar na segunda quinzena de dezembro. Então até lá muita coisa vai acontecer, mudar, enfim. Então eu devo errar muita coisa, mas enfim, vamos só brincar, vamos ver o que acontece, vai que eu acerto alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos começar a simulação, tá? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do simulador, caso vocês queiram fazer. E eu tô no site do Lance, tá? Lance.com.br, tá? Eu tô no site do Lance. Então, eu vou deixar na descrição o link aqui do simulador do Lance, caso vocês queiram fazer. Vai estar na descrição o link do simulador, tá? Enfim, bom... Antes de começar a simulação do segundo turno, eu vou fazer a simulação de jogos que não acabaram do primeiro turno. Sim, o primeiro turno ainda tem jogos por fazer, jogos atrasados. Então, eu vou simular esses jogos, tá? Eu vou simular esses jogos e depois eu faço do segundo turno, beleza? Então, vamos começar. 12ª rodada do campeonato, tem 4 jogos ainda restantes. Então, vamos simular esses jogos aqui. Palmeiras e Juventude, deve dar uns 2-0 pra porcada, né? Só a gente pra perder pro Juventude mesmo. Vamos ver aqui, Botafogo e Mirassol. Jogo difícil, 2-1 Botafogo. Fluminense e Ceará, 1-0 Fluminense. Sport e Flamengo, 2-0 para o Flamengo, beleza. Agora a 13ª rodada, tem 2 jogos. Mirassol e Fluminense, 1-1. Santos e Palmeiras, 1-1 também. Beleza. 14ª, tem 3 jogos. Atlético Mineiro e Sport, 2-1 pro Atlético. Bahia e Internacional, 2-2. Fica toda hora sugerindo aqui, mano. 2-2, tá. Juventude e Vasco. Eu vou apostar nesse jogo 1-0 Juventude, vai. 1-0. Beleza. 15ª rodada não tem. 16ª, 3 jogos. Atlético Mineiro, 2-0 no Fortaleza. Grêmio e Botafogo, 1-1. Vasco e Bahia, 1-1 também, lá no Rio de Janeiro. 17ª rodada não tem. 18ª também não. E 19ª também não. Então, todos os 19 jogos estão cumpridos aqui. E o Corinthians em 14º, 22 pontos. A 5 aí da zona de rebaixamento, segundo a minha simulação. Vamos ver o que acontece agora no segundo turno. Vamos lá. 20ª rodada, Ceará e Bragantino. Sei lá, cara, 1-0 Ceará. Fluminense e Fortaleza, 2-0 pro Fluminense. Olha, eu acho que o Fortaleza pode cair. Sport e São Paulo, 1-1 na Ilha. Vitória e Juventude, 2-0 pro Vitória. Corinthians e Bahia. Ai, Corinthians. Corinthians e Bahia, cara. 2-1 Corinthians, vai. Temos que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. 2-1 pro Bahia. Atlético Mineiro e Grêmio. 1-0 Atlético. Santos e Vasco. Sei lá, cara, 2-1 pro Santos. Internacional e Flamengo, 1-1. Beleza. Botafogo e Palmeiras, um jogo bem interessante esse, 2-2. Mirassol e Cruzeiro, outro jogo bem interessante. Vou apostar em 3-2 pro Mirassol. Beleza. Agora vamos continuar. 21ª rodada. Temos muitas rodadas para simular ainda. Bragantino e Fluminense, 1-1. Cruzeiro e Internacional, 1-0 Cruzeiro. Grêmio e Ceará, 2-0 para o Grêmio, vai.
O Grêmio perdeu pro Sport, mas eu acho que ganha do Ceará. Bahia e Santos, 1 a 0 Bahia. Vasco e Corinthians, eu acho que dá 1 a 1 Vasco e Corinthians. Eu acho que Fortaleza vence o Mirassol, vai. Fortaleza tem que voltar a vencer, 2 a 1 Fortaleza. Juventude e Botafogo, 2 a 1 pro Botafogo. São Paulo e Atlético Mineiro, vou postar em 1 a 0 São Paulo. Palmeiras e Sport, eu vou postar em 3 a 0 pra Porcada. Flamengo e Vitória, 2 a 0 Flamengo, tá? Beleza. Por enquanto o líder é o Flamengo, 47 pontos. Será que eu sou, tipo... Cara, ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ganhar esse campeonato, cara. Eu acho que o Cruzeiro não vai chegar até o final com chances de título, vai. Não acho. Então, vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Aí... eu acho que eu prefiro ver mais o Flamengo campeão do que o Palmeiras. Ah... é inacreditável, né, velho? Vai, vou continuar simulando aqui. Vamos ver. Cruzeiro e São Paulo 1 a 1, já dei Ceará 1 a 0 no Juventude, Botafogo 1 a 0 no Bragantino. Flamengo 2 a 0 no Grêmio. Santos e Fluminense 1 a 1, Corinthians e Palmeiras em casa. 1 a 0, vai. 1 a 0 Corinthians. 1 a 0 na Porcada. Mirassol e Bahia. 2 a 1 para o Mirassol. Vitória e Atlético Mineiro 1 a 1. Internacional e Fortaleza, 2 a 0 para o Inter. Sport e Vasco, 1 a 1. Beleza. Nos distanciamos aí 10 pontos da zona de rebaixamento. Então, tamo indo, né? Tamo indo, 10 pontos da zona de rebaixamento. Vamos lá, 23ª rodada. Vamos com o Palmeiras e Internacional. 2 a 1 Palmeiras. Atlético Mineiro e Santos 1 a 0 Atlético. Bahia e Cruzeiro 1 a 1. Vamos ver o que mais aqui. Fluminense e Corinthians no Rio de Janeiro. Ai, Corinthians sempre faz merda fora de casa. Eu vou postar em 1 a 1, vai. Fortaleza e Vitória 1 a 0 Fortaleza. Juventude e Flamengo, acho que dá 2 a 0 Flamengo. Se bem que o Flamengo tem complicações quando joga no Alfredo Jaconi, né? É igual ao Corinthians. Grêmio e Mirassol, 1 a 1. Bragantino e Sport, 2 a 0 Bragantino. Falta 2 jogos, né? São Paulo e Botafogo, 2 a 2. E o Vasco eu acho que vence o Ceará 1 a 0. Beleza. Já foi mais uma rodada, vamos para a rodada 24. Vamos lá. Vamos que tem chão pela frente. Palmeiras e Fortaleza, 2 a 0 Palmeiras. Flamengo e Palmeiras pra mim vão disparar, né? Botafogo 1 a 0 no Atlético Mineiro. Ceará e Bahia, 2 a 1 Ceará. Eu tô tentando não ser muito clubista aqui, tá, gente? É uma simulação tentando ser realista, tá? Tentando, pelo menos. Cruzeiro 1 a 0 no Bragantino. Flamengo 2 a 1 no Vasco. Eu só tô dando vitória de Flamengo e Palmeiras. É que eu acho que eles vão vencer esses jogos, né? Internacional e Grêmio 1 a 0 Inter no Grenal. Mirassol 2 a 0 no Juventude. Santos e São Paulo, eu vou dar 1 a 1. Sport e Corinthians na ilha. Cara, eu vou apostar em 0 a 0 esse jogo, sim. Porque o Corinthians na ilha é uma desgraça. Eu já conheço. Então eu vou colocar 0 a 0 porque eu conheço o meu time e sei que o Corinthians pode pegar o pior Sport da história. Não vai ganhar na Ilha do Retiro, né? É incrível isso. E Vitória e Fluminense, 2 a 1 Vitória. Eu conheço o meu time. É igual a Juventude agora em Caxias. É um dos piores Juventudes do Campeonato Brasileiro e o Corinthians perdeu. Então eu conheço o meu time. Eu conheço. Vamos lá, 25ª rodada. Atlético Mineiro e Mirassol. Eu tô deixando o Mirassol lá em cima, né, mano? 1 a 0 Atlético Mineiro, vai. Bahia e Palmeiras, 1 a 1. Corinthians e Flamengo. Interessante esse, hein? 1 a 1 também. Vamos ver aqui. Fluminense e Botafogo, 2 a 1 pro Fluminense. Fortaleza, 3 a 0 no Sport. Juventude Internacional, 1 a 1.
Vamos ver o que mais aqui. Grêmio e Vitória. 1-1 também. Bragantino e Santos. 2-1 para o Bragantino. Nossa, eu tô despencando o Bragantino aqui, hein? Bragantino que começou tão bem o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Ceará, vai, 2-0 para os Bambis. Vasco e Cruzeiro, eu acho que dá 1-1. Beleza. Mais uma rodada. Faltam 13 agora. 13 rodadas pela frente. Vamos lá. Palmeiras e Vasco. 1-0 Palmeiras. Atlético Mineiro e Juventude, 2-0 pro Atlético. Botafogo e Bahia, 1-1. Flamengo e Cruzeiro, bom jogo no Maracanã. Vou botar 2-2, Flamengo e Cruzeiro. Fortaleza e São Paulo, eu vou botar um 0-0. É tudo no chutômetro aqui, ó. Tô dando qualquer placar, velho. Internacional e Corinthians no Beira-Rio, cara. Eu vou colocar 2-2, porque Inter e Corinthians é comum acabar 2-2. Mirassol e Bragantino 1-0 Mirassol. Nossa, eu vou colocar o Mirassol na Libertadores, velho. Santos e Grêmio 2-1 para o Santos. Deixa eu ver aqui mais. Tem Sport e Fluminense 1-1. Vitória e Ceará 1-0 Vitória. Beleza. Agora vamos para a rodada 27. Beleza. Agora Bahia e Flamengo. Jogo bom lá na Fonte Nova. Eu vou colocar 2-1 pro Bahia, vai. O Flamengo tem que perder algum jogo. Ceará e Santos 1-1. Corinthians e Mirassol. No Paulista 2-0 Corinthians, hein? 2-1 Corinthians, vai. Vamos fazer o mesmo placar que o Mirassol fez com o Corinthians no primeiro turno. Cruzeiro 2-0 no Sport. Vamos ver o que mais aqui. Fluminense 1-1 com o Atlético Mineiro. Juventude e Fortaleza. 1-0 Juventude, vai. Internacional e Botafogo 2-2. Bragantino e Grêmio 1-1. São Paulo e Palmeiras 1-0 pros Bambis. E Vasco 2-0 no Vitória. Eu tô deixando o Vasco do Diniz lá embaixo. Vamos lá, rodada 28. Tem chão pela frente ainda. Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ai, caraca, hein? Eu vou botar 1-1 esse jogo, vai. 1-1. Beleza. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu vou colocar 2-1 Cruzeiro. Botafogo e Flamengo 1-1. Fluminense, eu vou colocar 3-1 pro 3-1 pro Fluminense contra o Juventude. Fortaleza e Vasco 1-0 Fortaleza. Grêmio e São Paulo 1-1. Mirassol e Internacional 1-1 também. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, hein? É clássico, hein? Ai, contra o Neymar na Vila Belmiro. Cara, eu vou colocar esse jogo. Vai, 2-2, vai. 2-2. Jogaço. Sport. 2-1 no Ceará, vai. Sport tem que vencer mais algum joguinho. E o Vitória vence o Bahia 1-0. Beleza. Agora faltam 10 rodadas. Vamos continuar simulando aqui. Eu tô tentando acelerar pro vídeo não ficar tão extenso, tá, gente? Então, eu nem tô pensando muito nos jogos. Só tô vendo o jogo e colocando um palpite aí. Por isso eu vou errar a maioria. Bahia 1-0 no Grêmio. Ceará, pra mim, perde pro Botafogo 3-1. Fora de casa, né? Vitória do Botafogo. Corinthians e Atlético Mineiro. Eu tô com a impressão que o Corinthians vai fazer merda nesse jogo. 1-0, vai. 1-0. Vamos confiar. 1-0 Corinthians. Cruzeiro 2-0 no Fortaleza. Beleza. Eu não sei se o Fortaleza vai, sei lá, crescer na competição, mas tá mal, né? Flamengo e Palmeiras. 2-0 e o Flamengo arranca na liderança, vai. Juventude e Bragantino 1-1. Internacional 2-0 no Sport. Mirassol e São Paulo 1-1. Santos e Vitória 1-0 Santos. Vasco e Fluminense, um bom jogo, hein? Vou colocar 2-2. Ó, na minha simulação o Grêmio entrou na zona de rebaixamento, hein? Junto com o Vasco.
Juventude e Sport, acho que já eram aqui quase, né? O Corinthians atualmente é o 10º colocado, 40 pontos. Beleza. Eu tô dando algumas vitórias aqui pro Corinthians, muito que na esperança. Que o Corinthians entre interessado nesses jogos, né? Pelo amor de Deus. Palmeiras e Cruzeiro no Allianz. Cara, o Cruzeiro vai surpreender. 2-0 Cruzeiro. Atlético Mineiro, 1-0 no Ceará. Botafogo, 2-0 no Santos. Fluminense, 1-1 com o Internacional. Beleza. Fortaleza, 1-1 com o Flamengo. Grêmio, 2-1 no Juventude. Bragantino e Vasco, 2-1 Bragantino. Pra terminar, São Paulo e Bahia, 1-1. Sport Mirassol, 1-0 Mirassol. Vitória e Corinthians no Barradão, hein? 1-1, vai. Vão reclamar comigo que eu não tô colocando nenhuma vitória fora de casa do Corinthians. Eu já não tô colocando derrota. Ai, ai. Eu tô esperançoso que vai conseguir um empate, pelo menos, nesses jogos fora de casa. Rodada 31. Bahia e Bragantino, 2-0 Bahia. Ceará e Fluminense, 1-1 também. Corinthians e Grêmio em Itaquera. O Corinthians não ganha do Grêmio em Itaquera faz tempo, hein? Meu Deus, faz anos que o Corinthians não vence o Grêmio em Itaquera. Eu vou colocar 1-0 Corinthians, vai. Tem que voltar a vencer o Grêmio em Itaquera, pelo amor de Deus. Cruzeiro, 2-0 no Vitória. Ó, tô colocando o Cruzeiro, ó. E eu falando que o Cruzeiro não ia brigar pelo título, tô colocando o Cruzeiro lá em cima, brigando pelo título. Flamengo e Sport aí, coitado do Sport, eu acho, né? Eu vou colocar uns 4-1 pro Flamengo. Juventude e Palmeiras, 1-0 pro Palmeiras. Internacional, 2-1 no Atlético Mineiro. Faltam 3 jogos. Mirassol e Botafogo, jogo bom esse, hein? Eu vou colocar um 3-3, mano. Mirassol e Botafogo. Beleza. Santos e Fortaleza, 2-1 para o Santos. Vasco e São Paulo. Vou colocar 1-1 Vasco e São Paulo. Eu tô achando que eu vou rebaixar o Vasco, hein? De novo. 32ª rodada. Palmeiras e Santos no Allianz. Ah, o Santos é freguês da porcada, né, mano? 2-0 Palmeiras. O Santos nasceu pra apanhar dos rivais paulistas. É impressionante. Atlético Mineiro e Bahia. 1-0 Atlético. Botafogo e Vasco. 1-1. Ceará e Fortaleza. 2-1 Ceará, vai. No clássico. Beleza. Continuando. Fluminense e Mirassol no Maracanã. 1-0 Fluminense. Tô colocando o Mirassol aí na Libertadores, né? Grêmio e Cruzeiro. Acho que dá 1-1. Bragantino e Corinthians. Em Bragança, o Corinthians só se lasca, cara. Até que venceu esse ano no Paulista, 2-1. Ah, eu não sei, cara. Ah, mais um empate, vai. 2-2, pronto. São Paulo e Flamengo. 1-1. Beleza. Sport e Juventude. 2-0 pro Sport. Vitória Internacional. 2-1 pro Internacional. Beleza. Mais uma rodada se foi. Faltam 6. Beleza, vamos continuar. O Corinthians atualmente é o 11º colocado, né? 11º. Corinthians e Ceará em Itaquera. Mano, é um jogo obrigatório pro Corinthians ganhar, cara. 2-0 Corinthians. Cruzeiro e Fluminense. 2-1 Cruzeiro. Cara, eu tô colocando o Cruzeiro lá em cima e o Cruzeiro perdeu pro Santos, pro Ceará em casa. Eu não sei se eu tô superestimando o Cruzeiro, hein? Eu acho que eu tô. Flamengo e Santos, 1-0 Flamengo. Eu acho que eu tô superestimando o Cruzeiro. Ou não, né? Fortaleza e Grêmio, 1-0 Fortaleza. Internacional e Bahia, 2-0 pro Internacional. Mirassol e Palmeiras, 2-2. São Paulo e Bragantino, 2-1 pro São Paulo. Faltam 3 jogos. Sport e Atlético Mineiro dá 1-1. E o Sport finalmente chega a 20 pontos. Vasco e Juventude, 2-0 pro Vasco.
Eu tô colocando toda a rodada que o Juventude perde. Vitória e Botafogo. Eu acho que dá uns 2-1 pro Botafogo. Beleza. Vamos para a rodada 34. Faltam 5 rodadas para terminar. Por enquanto o Flamengo já chega a 70 pontos. Tem o Cruzeiro ali com 66. A Porcada 62. Enfim, né? Corinthians em 11º. Vamos continuar. Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1. Bahia 2-0 no Fortaleza. Botafogo 3-0 no Sport. Ceará e Internacional 1-1. Corinthians e São Paulo. Mano, eu tô cansado de perder pros Bambis, cara. O Corinthians tem que vencer essa desgraça. 1-0 tá bom. Pelo amor de Deus, chega de perder pros Bambis. 1-0. Fluminense e Flamengo, 2-1 Fluminense. Juventude e Cruzeiro, 1-1. Vamos ver o que mais aqui. Grêmio e Vasco, hein? 1-0 Grêmio. Bragantino, 2-0 no Vitória. E Santos e Mirassol, 1-1 Santos e Mirassol. 1-1. E beleza. Beleza. Bom, agora vamos para a rodada 35. Vamos lá. Rodada 35, Palmeiras e Fluminense. Sei lá, cara. Vai dar 1-1, vai. 1-1. Bahia e Vasco. 2-1 pro Bahia. Beleza. Botafogo 2-0 no Grêmio. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, hein? Eu acho que o Corinthians não vai se dar bem nesse jogo não, vai. Se é pra perder fora de casa e vai acabar perdendo mais jogos do que eu coloquei aqui, eu vou colocar 2-1 Cruzeiro, vai. Vai acabar perdendo fora de casa, porque o time fora de casa é uma vergonha. Flamengo 1-0 no Bragantino. Fortaleza e Atlético Mineiro dá 1-1. Beleza. Internacional e Santos. Cara, eu vou colocar 2-1 para o Inter. Mirassol 2-0 no Ceará. São Paulo 2-0 no Juventude. E para mim o Sport vence o Vitória 1-0. Beleza. E agora faltam 3 rodadas. Tamo acabando. Corinthians atualmente é o 11º e não sai dali de jeito nenhum. Atlético Mineiro e Flamengo dá 1-1. Ceará 2-1 no Cruzeiro. Corinthians e Botafogo. Adversário difícil em Itaquera. 1-1, vai. Fluminense e São Paulo. 2-0 Fluminense. Aí vão reclamar comigo porque eu não tô acreditando que o Corinthians vence o Botafogo em Itaquera. Olha, gente. Eu tô sendo até otimista com alguns resultados, viu? Juventude Bahia 1-1. Grêmio, pra mim, vai. 3-2 pra Porcada contra o Grêmio fora de casa. Bragantino 1-0 no Fortaleza. Santos Sport 2-0 pro Santos. Vasco 1-0 no Internacional. Vitória 2-1 no Mirassol. E beleza. Agora faltam 2 rodadas. O título tá entre Flamengo e Cruzeiro. E o Flamengo bem perto de ser campeão brasileiro. Palmeiras e Vitória 2-0 Palmeiras. Bahia 2-0 no Sport. Cruzeiro e Botafogo 1-1. Flamengo 2-0 no Ceará. Flamengo campeão brasileiro. Eu não queria ver o Flamengo campeão brasileiro, mas... enfim. Eu até queria que o Cruzeiro desse uma arrancada, mas o Cruzeiro perdendo para Ceará e Santos em casa? Sim, o Cruzeiro perdeu para Ceará e Santos em casa. Aí fica difícil. Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão. O Corinthians costuma se dar mal lá, hein? Bom, ano passado venceu na Sul-Americana 2-0, mas no Brasileiro perdeu por 1-0. E o Fortaleza tá na zona de rebaixamento, cara. Vou colocar 1-0 Fortaleza, porque, eles vão precisar da vitória e o Corinthians ali, Corinthians ali no meio da tabela. 1-0 Fortaleza. Juventude Santos 1-1. Grêmio 2-1 no Fluminense. Bragantino 0, Atlético Mineiro 1. São Paulo e Internacional 2-2, vai.
e Vasco 1 a 0 no Mirassol. Beleza, acho que falta uma rodada agora e já caíram Juventude e Sport e as duas últimas vagas estão com Vasco, Grêmio, Fortaleza e Vitória, tá? E o Flamengo matematicamente já é o campeão brasileiro. Última rodada, Atlético Mineiro e Vasco dá 2 a 1 pro Atlético, Botafogo 2 a 0 no Fortaleza, Ceará e Palmeiras dá 1 a 1, Corinthians 2 a 0 no Juventude, Fluminense e Bahia dá 1 a 0 Fluminense, Internacional 2 a 1 no Bragantino, Mirassol e Flamengo dá 1 a 1, beleza, Santos e Cruzeiro, eu acho que o Santos vence 2 a 1, Sport e Grêmio 1 a 0 Sport, e o Vitória pra mim perde pro São Paulo? Não sei, vai 1 a 1 no Barradão, beleza. E terminou, meus amigos, tá aí todos os times com 38 jogos, e na minha simulação, Flamengo campeão com 78 pontos. Peço perdão pra quem não gostou disso, mas enfim, né? Mas, assim, eu gostaria muito de ver o Cruzeiro. Eu prefiro o Cruzeiro em vez de Flamengo e Palmeiras, mas né, o Cruzeiro não tá ajudando. Bom, Cruzeiro e Palmeiras 71, Botafogo 69, Atlético Mineiro 60, Bahia em sexto 58, aí vem depois Fluminense, Internacional, Corinthians em nono com 55, depois vem São Paulo, Mirassol, Bragantino, Santos, Ceará, Vasco, Grêmio e rebaixados Vitória, Fortaleza, Sport e o Juventude, tá? Então, essa é a minha simulação, Vitória, Fortaleza, Sport e Juventude rebaixados. Será que eu acerto os rebaixados no final? Quem sabe um time grande caia, né? Vasco, Grêmio, né? Quem sabe, né? Bom, eu não acredito que o Corinthians vá brigar contra o rebaixamento, né? Apesar que os jogadores estão querendo, pelo que parece, né? Mas, enfim. E tá aí, galera. Essa é a minha simulação. E, bom, o que vocês acham? Será esse o destino do Corinthians? Um nono lugar? Ou vocês acham que dá pra alcançar um lugar melhor? Não sei, né? Não sei. Eu coloquei nono, mas o que vocês acham aí? Acham que o Flamengo vai terminar campeão? Ou dá ainda pro Cruzeiro buscar esse título? Eu tentei ser realista, mas, enfim. Eu com certeza vou errar a maioria dos palpites que eu dei aqui. Mas vamos ver o que acontece, tá? Bom, é isso. O vídeo deu quase meia hora de duração, mas eu consegui fazer aqui. Como eu falei, é só uma brincadeira e é isso aí, tá? Como eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do simulador, caso vocês queiram fazer, beleza? Então é isso, galera. É isso. Vamos ver se o Corinthians vai... Eu espero que termine melhor que um nono lugar, como eu coloquei aqui, né? Eu espero. Mas enfim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!